Família Manaim, graça e paz. O Maná desta manhã, eu quero compartilhar algo com você que está lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos meditar nos versos 1 e 2. Acompanhe comigo aonde aí você estiver. E diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Notem que esse Pedro que está nos falando, que está nos encorajando, é aquele mesmo Pedro que era pescador de peixes, que depois que Jesus o escolheu como um de seus discípulos, ele começou a ser pescador de homens. Notem que Pedro é, acima de tudo, o apóstolo da esperança, enquanto o apóstolo Paulo é o apóstolo da fé, e João é o apóstolo do amor. Sabe, meu irmão e minha irmã, como cristãos, nós temos uma viva esperança. Uma viva esperança. Essa viva esperança está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Depois você acompanha lá. Essa esperança permite manter a nossa mente sobre o controle. Esse controle é esperar inteiramente na graça até o fim. Que fim é esse? Até Jesus voltar. Até quando ele voltará para buscar a sua igreja. Sabe, meu irmão e minha irmã, quando nós estudamos 1 Pedro, as cartas de Pedro, nós podemos nos deparar com 3 temas. Preste atenção. Quando nós lemos a primeira carta de Pedro e a segunda, nós vamos nos deparar com o sofrimento. A graça e a glória, elas vão se unir de modo a formar uma mensagem de encorajamento para mim e para você, que estamos passando por leves e momentâneas tribulações ou por leves e momentâneas perseguições. Esses temas, eles são resumidos lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Sabe o que está escrito lá? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, olha só, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A palavra de Deus, ela tem vida, meu irmão e minha irmã. E dá vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus. Como recém-famintos. Aliás, melhor dizendo, como recém-nascidos famintos. Quando o recém-nascido quer mamar, ele começa a chorar. E a mãe logo identifica que ele está com fome. É assim que nós devemos estar, famintos pela palavra do Senhor. Nós temos que desejar a palavra pura, não uma palavra adulterada. Pois somente a palavra pura pode nos ajudar a crescer. Sabe, meu irmão e minha irmã, é muito triste quando nós cristãos, nós não temos anseio algum pela palavra de Deus. E muitas vezes preferimos nos alimentar de entretenimentos religiosos. Ou preferimos nos alimentar de tantas outras coisas do que a palavra do Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, esse tempo que o Senhor está nos dando é para que nós possamos remi-lo. É para que nós possamos aproveitá-lo de uma melhor maneira. Como você tem aproveitado o seu tempo aí na sua casa? Ou como você tem aproveitado o tempo que o Senhor tem dado a você no dia a dia? Aproveite para se alimentar, aproveite para crescer na fé, no conhecimento, para que nós possamos crescer até a estatura do varão perfeito. Quando nós crescemos na palavra do Senhor, nós descobrimos que ela não é apenas um leitinho, né, que nós nos alimentamos, mas sim é um alimento substancial, que nós cristãos maduros precisamos nos alimentar. A palavra do Senhor também é pão, ela é mel.
Por vezes as crianças elas não têm apetite. Sabe por que as crianças muitas vezes elas perdem o apetite? Porque elas estão comendo erradamente. Muitas vezes, quando eu era criança, eu me recordo de que, fora dos tempos de alimento, de almoço, janta, café, a gente sempre comia alguma besteirinha aqui ou ali, não é mesmo? É assim conosco quando nós nos alimentamos, não nos alimentamos, melhor dizendo, da palavra do Senhor. Por vezes as crianças não têm apetite, porque estão se alimentando de coisas erradas, como eu e você temos nos alimentado. Pedro, ele nos adverte que nós temos que nos despojar de certas atitudes incorretas que tem no nosso coração, que pode ser um empecilho para que nós possamos ter um anseio pela palavra para o nosso crescimento espiritual. Nós só vamos crescer espiritualmente quando nós ansiarmos por deleitar na palavra do Senhor. A maldade, que refere-se à perversidade em geral, enquanto o dolo é o mesmo que a astúcia. Usar de palavras e de atos tortuosos para conseguir aquilo que almeja. Muitas vezes eu e você fazemos desta forma. Com frequências, as inimizades são provocadas por inveja. E um dos resultados da inveja, sabe o que é? A maledicência. É o tipo de conversa que vai inflamando um ao outro. Nós temos que parar com isso, meu irmão e minha irmã. Quando nós voltarmos a cultuar, quando nós voltarmos aos nossos cultos, quando nós voltarmos a nos reunir, nós temos que sermos pessoas diferentes. Nós temos que ser cristãos diferentes. Se tais atitudes e ações estiverem presentes na nossa vida, não haverá anseio algum pela palavra de Deus. Todas as vezes que nós desviamos por alguma rota, nós vamos ter que voltar, meu irmão e minha irmã. E a volta é sempre ruim. Mas não desista. Se pararmos de nos alimentar da palavra do Senhor, nós deixaremos de desfrutar, ou seja, de experimentar a graça que encontramos no Senhor. Somente Ele é gracioso. Graça é favor imerecido. Foi Ele que nos deu essa maravilhosa graça. Foi Ele que nos escolheu, meu irmão, para que nós possamos estar com Ele, para que nós possamos desfrutar, para que nós possamos experimentar. Quando nós cristãos estamos crescendo na palavra, não são os meros agitadores, não seremos mais meros agitadores, mas sim nós seremos pacificadores. Pacificadores, aqueles que promovem a unidade da igreja, a unidade dos nossos irmãos. Nós temos que parar para pensar aquilo que nós temos feito e daquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Nós temos falado incansavelmente que nós estamos no tempo de nos arrepender. O Senhor nos orienta para que nós possamos analisar o nosso coração, para que nós possamos purificar o nosso coração. Como o salmista Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Nós precisamos de um coração puro, de um coração quebrantado e contrito. Nós precisamos de um coração de adorador. Nós precisamos de um coração servidor, um coração de servo. Então eu quero te deixar esta mensagem nesta manhã para que você medite nela. Para que nós, quando sairmos dessa situação, nós possamos ter crentes melhores, pais melhores, filhos melhores e assim por diante. Então eu quero te abençoar com esta palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença dEle. Amém? Fique na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.